A narrativa do Gênesis, um ponto de partida familiar. A história da criação é uma história tão antiga quanto a própria humanidade. Dos mitos antigos, sussurrados ao redor de fogueiras aos textos sagrados prezados por bilhões, sempre buscamos entender nossas origens. No mundo ocidental, o livro de Gênesis pinta um quadro vívido. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta declaração forma a base de uma narrativa familiar para muitos. É a história de um evento singular, um momento no passado distante quando o universo como o conhecemos surgiu à existência. Esta narrativa do Gênesis moldou nossa compreensão do mundo por séculos. É uma história de ordem surgindo do caos, da luz rompendo a escuridão. Imaginamos um ser divino, existindo fora do tempo e do espaço, falando ao universo para existir com uma força de poder inimaginável. O mundo, nesta visão, é finito, limitado pelas restrições do tempo, com um começo definido e, presumivelmente, um fim definido. Esta visão tradicional da criação, embora profundamente enraizada em nossa consciência coletiva, não deixa de ter suas limitações. Ela apresenta uma visão linear do tempo, com a criação como um evento único e completo. Mas, e se essa perspectiva linear for apenas parte da história? E se o ato da criação não estivesse confinado a um único momento no passado distante? É aqui que a teoria da criação atemporal, ou TECA, oferece uma alternativa radical e fascinante. Ao sair dos confins do tempo linear, a TECA nos convida a explorar um universo em um estado perpétuo de vir a ser. É uma jornada ao coração da existência, onde o ato da criação se torna uma dança eterna, desdobrando-se para sempre na vastidão infinita do cosmos. Vamos mergulhar nesse conceito intrigante e explorar suas implicações para nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro dele. Além do início, apresentando a teoria da criação atemporal. A teoria da criação atemporal, ou TECA, nos desafia a repensar nossas suposições mais fundamentais sobre o universo. Ela nos pede para abandonar o conforto familiar de uma linha do tempo linear e abraçar uma realidade onde passado, presente e futuro estão intrinsecamente interligados. Em essência, a TECA propõe que a criação não é um evento, mas um processo que transcende os limites do tempo como o percebemos. Imagine por um momento um universo não limitado pelas restrições de começo e fim. Imagine uma realidade onde a criação não é um ato único, mas uma expressão contínua e sempre em desenvolvimento do cosmos. Esta é a essência da TECA. Ela nos convida a perceber o universo como uma entidade dinâmica, constantemente em fluxo, eternamente engajada no ato de se tornar. Essa mudança de perspectiva tem implicações profundas. Se a criação não é um evento singular, mas um processo eterno, então o universo não é uma criação estática, mas uma entidade dinâmica e em evolução. Isso significa que o próprio tecido da realidade é fluido, constantemente sendo tecido e retecido no tear da eternidade. A TECA nos incentiva a olhar além das limitações de nossa percepção linear do tempo. Ela nos convida a abraçar uma visão mais ampla do cosmos, uma visão onde a criação não é um eco distante do passado, mas uma realidade vibrante e pulsante que permeia cada fibra do nosso ser. Um universo em desdobramento. A criação como um processo eterno. Para compreender todas as implicações da TECA, precisamos nos aprofundar nesse conceito de criação como um processo contínuo. Imagine por um momento um oleiro moldando argila em um torno. A cada puxão e pressão suave, a argila se transforma, assumindo novas formas e dimensões. Da mesma forma, a TECA propõe que o universo está constantemente sendo moldado e formado por uma mão invisível, uma força eterna que guia sua evolução. Essa força, esse princípio criativo, não é algo separado do próprio universo. Não é uma entidade externa ditando o destino do cosmos à distância.
Em vez disso, está entrelaçada no próprio tecido da realidade, uma energia intrínseca que impulsiona a transformação incessante do universo. Pense em uma semente. Dentro de sua pequena casca está o potencial para uma árvore magnífica, mas esse potencial não explode em um único momento. Ele se desdobra gradualmente, por meio de um processo de crescimento e desenvolvimento que leva tempo. Da mesma forma, a Theka sugere que o universo está constantemente se desdobrando, com seu potencial inerente sendo realizado por meio de um processo contínuo de criação. Essa perspectiva nos desafia a repensar nossa compreensão do cosmos. O universo não é um produto acabado, um pano de fundo estático contra o qual o drama da vida se desenrola. É uma entidade dinâmica e em constante evolução, uma sinfonia da criação que se desenrola na vasta tela da eternidade. Seção 4. Ecos da Eternidade. Criação atemporal no pensamento religioso. Embora a Theka possa parecer um afastamento radical das visões tradicionais, seus princípios básicos ressoam com tradições de sabedoria antigas de todo o mundo. Muitas culturas, ao longo da história, abraçaram concepções de tempo e criação que ecoam os princípios da Theka. No hinduísmo, por exemplo, o conceito de Brahman descreve uma realidade última que é atemporal e infinita. Brahman não é um Deus criador no sentido tradicional, mas o próprio fundamento do ser, a fonte da qual todas as coisas emanam e para a qual eventualmente retornam. Essa visão cíclica da existência, com sua ênfase na dança eterna da criação e destruição, se alinha à noção da Theka de um processo criativo contínuo. Da mesma forma, a cosmologia budista fala de uma teia de existência vasta e interconectada, com incontáveis mundos e reinos constantemente nascendo e se dissolvendo. Nessa visão, não há começo ou fim definitivo, apenas um ciclo infinito de vir a ser. Esse conceito de impermanência, de mudança e renovação constantes, ressoa profundamente com a ênfase da Theka na natureza dinâmica do universo. Mesmo dentro das fés abraâmicas, encontramos dicas de uma perspectiva atemporal. As tradições místicas do judaísmo, cristianismo e islamismo frequentemente falam da transcendência de Deus em relação ao tempo e espaço. Esse entendimento sugere que Deus não está limitado pelas limitações do tempo linear, como o experimentamos. Embora essas interpretações religiosas possam diferir em seus detalhes, elas compartilham um fio condutor comum. Elas apontam para uma realidade que transcende as limitações de nossa percepção comum do tempo. Uma realidade onde a criação não é um evento único, mas um processo eterno e contínuo. Seção 5. A ilusão do tempo. Repensando o passado, presente e futuro. Um dos aspectos mais intrigantes da Theka é seu impacto em nossa compreensão do próprio tempo. Nossa experiência cotidiana sugere que o tempo flui linearmente, do passado para o presente e para o futuro. Nós nos lembramos do passado, experimentamos o presente e antecipamos o futuro. Essa perspectiva linear está profundamente enraizada em nossa consciência. No entanto, a Theka nos desafia a questionar essa visão linear. Se a criação é de fato atemporal, então nossa percepção de passado, presente e futuro pode não passar de uma ilusão, uma construção conveniente de nossa consciência humana limitada. Imagine, por um momento, uma vasta tapeçaria. De nossa perspectiva limitada, podemos ver apenas uma pequena seção do design intrincado. Podemos perceber essa seção como uma progressão linear de fios, um seguindo o outro em uma ordem específica. Mas se pudéssemos dar um passo para trás e ver toda a tapeçaria de uma vez, perceberíamos que todos os fios existem simultaneamente, entrelaçados para criar um todo unificado. A Theka sugere que o tempo é como esta tapeçaria. Nossa experiência linear de passado, presente e futuro é meramente nossa perspectiva limitada de uma realidade muito maior. Na verdade, todos os momentos, todas as possibilidades
existem simultaneamente dentro da extensão atemporal da criação. Essa noção de uma realidade atemporal pode parecer alucinante, até impossível de compreender. Mas muitos físicos e filósofos acreditam que nosso universo pode ser muito mais estranho e maravilhoso do que podemos imaginar.